Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá! Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Bem-vindos! Então, hoje temos um novo episódio com um convidado. É verdade, mais uma convidada. Então vamos apresentá-la. Sim. Então, hoje temos uma mãe, mulher, amiga, filha e criadora de uma marca de roupa nacional que todos bem conhecemos, que é a Happiness. É licenciada em gestão hoteleira e trabalhou alguns anos na banca. A Happiness foi criada para tratar uma grande diferença no mercado que ela encontrou, em que os fatos de banho tinham mesmo pouca diversidade de cortes e padrões. E ela veio trazer um mundo novo, o que é isto dos fatos de banho. São modelos modernos, diferenciadores, que primam principalmente pelo conforto. E quem usa sabe. Foi ela também surpreendida pela doença do século e foi aí que nós nos conhecemos. Hoje, para falarmos do luxo que é e a precisidade que é de termos tempo hoje em dia, temos connosco Joana Vaza. Olá! Olá! Bem-vinda! Obrigada! Muito obrigada pelo convite. Olha, é a primeira vez que eu estou num podcast. Que honra! Que honra! Verdade, honra. verdade. Queres-te apresentar um bocadinho, para quem não te conhece, a ti, e que és a cara que está por trás da Happiness? Então, eu acho que não há muita coisa que eu possa dizer que as pessoas já não saibam, mas, como estavas a dizer, eu tenho 37 anos, tenho 2 filhos, a Alice com 9, vai fazer 9, e o Vasco que vai fazer 6, agora brevemente. Eu sou de Torres Vedras, nascida e criada. Estudei fora durante um tempo, fora da minha área de residência, mas tive essa experiência de ir para fora e estar fora de casa a estudar, e isso deu-me uma autonomia que eu acho que depois se verificou na minha vida profissional e naquilo que eu sou hoje. Eu criei a Happiness em 2014 com a Marta, depois de uma conversa palerma na praia entre duas amigas. A minha irmã é 14 anos mais velha do que eu e a minha sócia. Ela sempre usou fato de banho porque, lá está, foi mãe mais cedo e teve uma série de preocupações que eu não tinha quando criámos a marca, e ela sentia muita dificuldade em conseguir arranjar fatos de banho que fossem bonitos, com padrões bonitos, mas que servissem o propósito dela, que era ter um bom suporte para o peito, conseguir andar na praia sem que se enfiassem no rabo, aquelas coisas que nós todas sabemos, não é? E então, numa conversa banal de praia, começámos a ver, mas por que não procurar fornecedores e começarmos a pensar sobre isso? E assim foi, tivemos um ano à procura de fornecedores e à procura de alguma fábrica que nos desse a mão, conseguimos e começámos a criar as nossas peças, e pronto, e passaram, faz este ano, dia 24 de Abril, 10 anos que nós temos a marca, e o feedback é incrível. Boa. Eu confesso que uso, e o ano passado experimentei pela primeira vez os biquínis, porque não usava, mas eu percebo o que dizes, porque os fatos de banho são mesmo brutais. E nós, quando lançámos a marca, no primeiro ano, a primeira coleção, nós tivemos 2 modelos de biquíni. No ano a seguir não fizemos biquínis. E o nosso foco, se vocês repararem na nossa coleção, nós temos sempre muito mais variedade de fatos de banho do que biquíni, porque é mesmo o produto que nós mais gostamos e que nós mais usamos. Sim. Temos o biquíni, sim, porque acaba por ser mais vendável e as pessoas é o que é mais procurado, mas nós temos muito paixão pelo fato de banho, e será sempre a estrela da nossa marca. E depois trazes aqui outra questão que nós ontem também falámos com várias pessoas, que é esta coisa de ser uma marca que veste tamanhos grandes. Não veste só tamanhos e este ano vamos aumentar um tamanho, vamos passar a ter o XXL em alguns modelos, vamos testar. Lá está, somos uma marca pequenina e precisamos de ir fazendo testes. Testámos o XL, correu muito bem. Este ano sentimos necessidade de aumentar um tamanho e vamos testar em 2 modelos para perceber a aceitação. Mas lá está, porque eu acho que é muito difícil, por melhor que tu te dês contigo mesma, ou
que a tua relação com o teu corpo seja a mais incrível, a praia não deixa de ser um sítio onde tu estás super exposta. E ao estás exposta, além de teres uma peça confortável, tu tens que estar confortável. Sim. E esse estar confortável não tem muitas vezes a ver só com o tecido ou só com o corte. Tem a ver com a sensação que aquela peça te dá quando tu te vestes. E se tu vestes uma peça que te sentes confortável, que não tens problemas em o peito vai sair do sítio, em não tens problemas em que o rabo vá ficar a ver-se ou que vais ficar desconfortável, a tua postura quando vais para a praia já é outra, não é? E a partir dali, a facilidade com que tu lidas com a tua exposição é diferente. Tu ganhas não é ganhar autoestima, mas é ganhar ali um boost de confiança que te faz pensar, ok, esta parte está resolvida, portanto a outra vou resolver com o tempo ou não vou resolver. É de cada um, não é? Mas passa um bocadinho por aí, por nós conseguirmos passar essa sensação de conforto e de confiança a quem nos veste. Porque essa parte fica assegurada. E não temos que vestir só preto. E não temos que vestir só Eu preto. acho que é isso que também traz. Exato. Traz a diversidade das cores, Sim. dos brilhos. E traz esta questão da representatividade, não é? Sim, Eu acho que sim. mesmo, principalmente na imagem, naquilo que são, que é a publicidade, vá, digamos Sim. assim, e Sim, que e vocês tu vês têm. efetivamente na publicidade um corpo diferente da norma. Sim, e eu acho que aquilo que eu sinto é que vejo um corpo que é típico, ou seja, que não está dentro daquela, e não, o que eu sinto é que quase que é como se fosse tudo real, não é? No Sim. sentido de não estamos aqui a esconder nada, não estamos a tentar embelezar tudo, ainda que obviamente tenha um sentido estético, Sim, não é? sim. E de imagem, mas é real, é como se não fosse, como se algumas publicidades eu sentisse que, ok, são um bocado fake porque foram especificamente para parecer apenas e só bonitas e perfeitas. E ali não, é o que eu sinto. Imagina, nós tentamos sempre ter mais do que uma manequim Sim. a partir do momento em que nós começamos a ter budget para o fazer, Claro, não é? Porque sim, é sim. difícil ter budget para contratar modelos diferentes porque acarretam custos altos. Mas o que eu sinto é que, e é uma coisa que eu me debato muito em mensagens que tenho com clientes e em conversas que tenho com amigas, o corpo real não tem de ser um corpo XL, não é? Sim, sim, claro. Porque nós temos um corpo real num 36, nós temos um corpo real num Sem 38. As manequins não deixam de ter um corpo real porque vestem o 36. Agora, nós temos é que perceber que cada pessoa tem um corpo e que a roupa tem de servir o nosso corpo, não é o nosso corpo que tem de servir a roupa. Sim. E a partir do momento em que tu tens 2 ou 3 modelos que vestem a mesma peça e que as pessoas conseguem perceber que, ok, se eu vestir um 36 fica assim, mas se eu vestir um 40 vai ficar assim. Eu acho que acaba por ser mais real para quem compra, principalmente na internet, não é? E ao mesmo tempo conseguir dar às pessoas uma noção daquilo que elas são, porque a maior parte das pessoas que chegam até nós não têm noção do corpo que têm, no sentido errado, ou seja, elas acham sempre que são bem piores do que aquilo que são, e se elas se virem representadas, elas pensam, ela também veste um 40, Sim. olha, ela também veste um 42, olha, ela também veste um 38. E tem uma noção de como é que fica, Tem uma não é? noção do seu corpo. E eu acho que a maior parte das pessoas pinta sempre o seu corpo de forma errada. E tendencialmente as pessoas são mais fortes, isto acontece. Mas acham sempre que são piores do que o que são. Ou chegam ao pé de mim e dizem, não, eu vou vestir um L. E depois muitas vezes vestem um S ou vestem um M. Sim. Porque não têm noção daquilo que é o seu corpo e a imagem. Porque têm uma imagem completamente distorcida daquilo que Mesmo são. os modelos também às vezes que têm, aquilo que nós somos sujeitos. Eu sei que agora, pelo menos em termos de publicidade, acaba por haver uma maior diversidade, mas a verdade é que vimos de uma história em que Exato. aquilo Não que é? existia era um padrão que alguém criou, não é? Sim. Que nem era, às tantas, seria tão difícil para quem tinha peso a mais como para quem tinha peso a menos ou não estava dentro daquele Sim. padrão específico, porque era só aquilo que se via. E há aqui uma diferença que é, e aqui puxando um bocadinho a brasa à nossa sardinha, há uma diferença muito grande em quem o faz por marketing e por quem o faz porque se preocupa efetivamente com as pessoas. Sim. E eu posso dizer de forma muito, muito contentinha que nós preocupamos efetivamente com as pessoas. Eu não deixo de aceitar uma devolução de uma cliente se passarem 30 dias, porque eu prefiro que ela me devolva o fato de banho do que ela fique uma peça que não vai usar, não é? Portanto, é importante sim que as marcas comecem a ter esta abrangência, mas mais importante que isso é que elas se preocupem efetivamente com isto. E que não seja só uma forma de chegar, de estar nas bocas do mundo e de, elas também já fotografam em tamanhos grandes. Sim. E no fundo são os valores, não é? Pelos Exatamente. quais vocês se regem. Exatamente. Eu acho, o que eu
sinto hoje em dia é que cada vez mais isso tem impacto quando eu vou comprar. Independentemente, não sou fundamentalista do não, só compro marcas portuguesas, ou só compro, porque não há, às Claro, vezes não há a claro que sim. possibilidade de o fazer nesse registro, mas perceber que valores é que aquela marca tem e de que forma é que efetivamente, porque o que eu sinto também hoje em dia é que sim, há publicidade em que eu me posso sentir representada, mas depois eu vou comprar a roupa e, por exemplo, nós falávamos ontem, depois não há os números que eu preciso porque está online. Exato. Portanto, de que forma é que efetivamente me estão a representar? Estão a publicitar uma coisa que depois acaba por não ser totalmente real. Na coleção passada nós tivemos muito isso. O nosso tamanho XL foi o primeiro a esgotar. E quando as pessoas ficavam apenas, vocês já não têm porque fazem muito menos quantidade, não é verdade. Sim. Nós efetivamente temos um público Sim. que nos consome muito mais um XL do que nos consome um S. Mas não é. Nós deixámos de ter, não foi porque fizemos menos, foi porque efetivamente se vendeu Venderam mais. sim. Sim. Eu acho excelente. Porque a diversidade de cores e padrões alimenta-nos muito esta coisa do não tens que, só porque tens um bocado mais de excesso de peso, ter que vestir um fato bem de velha. Que é uma coisa que também já falámos, que é quando vamos para tamanhos maiores, a diversidade e mesmo a forma... A cor. sim, não são tão apelativos, não têm os mesmos designs, não têm os mesmos padrões, e é como se tivéssemos que ficar de alguma forma limitados, e falámos ao contrário, que é quem tem corpos mais pequenos, depois entra já numa secção muito infantilizada, porque senão não consegue... Também, mesmo às vezes até nos sapatos e tudo, não consegue algo que seja de adulto, não é? E de que forma é que isso efetivamente nos representa e não representa? Olha, eu vou-vos contar uma história. Há uns tempos atrás, há um ano atrás, há uma amiga de uma amiga nossa que lhe disse que não comprava roupa fatos bem e não consumia a Happiness porque a Happiness era uma marca para gordas. E ela disse isto no sentido negativo da... E eu recebi aquela informação e essa minha amiga disse, não fiques chateada. Disse, chateada? Não, eu acho incrível. Eu pensar que eu consigo chegar a pessoas que mais marca nenhuma estava a chegar, que eu consigo que essas pessoas se sintam bem, que eu consigo com que essas pessoas vão à praia, para mim receber uma mensagem de uma mulher a dizer-me que não vestia um biquíni há 6 anos e que vestiu pela primeira vez no ano passado, graças à Happiness, faz o meu dia, sabes? Eu estar na praia sentada e ver uma pessoa, um S ou um XL ou o que seja, a passear com uma peça nossa na praia, faz-me o dia. Porque eu sei, porque já o passei na pele, o que é não gostar do meu corpo, o que é não gostar de mim. Portanto, na praia, que tu estás tão mais exposta, teres alguém a passear à beira-mar com o seu marido ou com os seus filhos e estar confortável, percebes? E não ter vergonha, não estar encolhida, não estar... dá-me anos de vida. Esquece, é incrível. Bem, sim. Eu acho que sim, acho que é importante trazermos estes assuntos para falar, porque hoje em dia é importante perceber isso, que tu podes ser feliz de todas as formas, não é? E por isso podes vestir roupas alegres, cores alegres, claro. e vestir um fato bem que seja confortável e que não tenha que ser obrigatoriamente preto e tapado como se fosses para a natação. Exatamente. Acho que sim, eu acho que é isso. Já passámos espero eu, que já passámos essa fase. Mas é engraçado ter sido catalogada só ser dessa forma. Sim. É importante. Mas não me faz confusão nenhuma, sabes? Sim. Nada. Completamente. Estou super em paz com isso. Então, nesta transição, também foste apanhada pela doença do século. Sim. Sim, parece que sim. E então, chegamos aqui ao tema que tu nos propuseste, que é o tempo como um novo luxo. Sim, exatamente. E porquê é que escolheste este tema? Então, esse é o tema da nova coleção e ele vem no encadeamento, efetivamente, do cancro da mama, não é? Porque acabei por, como a Joana estava a dizer, por ser apanhada pela doença e fez-me ter uma noção da importância que é ter tempo. E eu levei isso para a marca porque a nossa marca trabalha com mulheres. E ao trabalhar com mulheres, e que não são só mulheres, não é? A maior parte delas são mães, são profissionais, têm os seus hobbies, têm muita coisa para fazer e não se resume só àquilo que é as 8 horas de trabalho diários das pessoas. Nós esquecemos de nós. Nós esquecemos que existe a Joana antes de existir o Vasco, antes de existir a Alice, antes de existir o marido, o Rui. Existe a Joana, e se nós não tomarmos conta de nós, e se nós não cuidarmos de nós, o tempo é curto. O nosso tempo
A nossa vida é curta e nós temos que aproveitá-la. E eu sei que isto parece utópico e é um clichê. Toda a gente diz, sim, temos de ter tempo. Mas se nós nos organizarmos efetivamente e se nós quisermos mesmo que as coisas aconteçam, elas acontecem. E é um luxo nós estarmos vivos. E com esta porcaria desta doença, deu para ter essa percepção mais do que nunca. Quando te é posta a possibilidade de tu teres um problema que te vai levar ao limite, tu pensas, caramba, será que eu fiz tudo aquilo que queria ter feito? Não quer dizer que eu fosse morrer, atenção, até porque, graças a Deus, o meu caso era resolvível e a resolução não foi difícil. Agora, tu metes em causa, tu pensas, ok, eu quando soube o diagnóstico, eu não sabia o que é que me ia acontecer, não é? Eu não sabia, eu não tinha conhecimento, nem tinha falado com a minha médica ainda para saber qual era o meu trajeto. Portanto, tu pensas do género, então, mas eu queria fazer isto, eu queria ter ido viajar, eu queria ter ido passear, eu queria ter tempo para estar com os meus filhos, eu queria ter ido brincar, eu queria ter ido ao parque, eu queria ter feito um piquenique que eles tanto me pediram, eu nunca fiz, porque não tinha tempo, porque tinha que trabalhar, porque tenho coisas para fazer, porque a casa precisa ser arrumada, porque toda a gente sabe, não é? Estas coisas. E tu começas a pôr tudo em perspectiva. E quando nós tivemos que escolher um tema para a coleção, em conversa com a Ana, que trabalha connosco, ela disse, então e por que não o tempo ser o nosso maior luxo? E então toda a coleção, toda a parte criativa e toda a parte visual da produção fotográfica e tudo mais, foi feita com este sentido de nós termos tempo, de nós aproveitarmos o momento, que hoje em dia cada vez mais tu não aproveitas o momento porque estás sempre com coisas à tua volta, os telefones, vais a um concerto, agarras no telefone e filmas o concerto, não aproveitas o concerto. E é um bocadinho, o ter tempo não tem só a ver com conseguires encaixar coisas no teu dia-a-dia, tem a ver com a forma como tu usufruis do tempo que tens. E a nossa coleção vai um bocadinho nesse sentido. Pois eu estava a pensar nisso, em relação ao tempo, mais do que o ter, é como é que nós vivemos esse tempo. Exatamente. Porque muitas das vezes nós não vamos mexer no tempo, não é? Portanto, o tempo vai ser sempre o mesmo. Sim. Portanto, o que nós podemos efetivamente é priorizar e controlar a forma como o gerimos. E nós também tivemos há pouco tempo uma conversa em relação a isso, que é, as pessoas já não vivem, o tempo que estão a viver, nem sequer o vivem só por elas, vivem através de um telefone, porque estão a filmar aquilo que estão a ver. Vivem para depois colocar nas redes sociais, para dizer e para guardar naquela memória das redes sociais que efetivamente viveram aquilo. Mas como é que viveram esse tempo? Como é que os tiveram efetivamente a aproveitar? E se calhar se nós víssemos o tempo como algo de luxo, não é? Algo que não é assim tão, não existe tanto, não é, acaba por escassear de alguma forma, se nós não o aproveitarmos também, quase como um recurso que pudesse acabar como outros recursos que nós temos, se calhar dávamos-lhe uma importância diferente e vivíamos de outra forma, não é? Imagina, para mim, neste momento eu não estou a fazer desporto, porque ainda não voltei, mas eu dizia montes de vezes isto ao meu marido, que é, eu não tenho tempo para ir ao ginásio, eu não tenho tempo para fazer isto, porque eu acordo, eu vou deixar os miúdos à escola, eu vou para o meu trabalho, que, além da Happiness, eu trabalho noutra empresa, eu vou para o meu trabalho, eu saio, eu tenho os miúdos para levar às atividades, eu tenho as coisas para fazer e eu não tenho este tempo. E depois comecei a pensar, não, eu tenho que ter este tempo, eu tenho que conseguir. No meu caso, e para mim funciona, eu treinar na minha hora do almoço. Eu tenho 1h30 de almoço, eu reservo 45 minutos da minha hora do almoço para treinar 2 vezes por semana. E para mim é o que basta, está ótimo. Mas eu acho que dentro daquilo que nós vivemos e das rotinas familiares e da nossa vida e da nossa profissão, tem de haver ali momentos em que temos que conseguir. Porque é para nós, porque é para o nosso bem e o desporto pode não ser aquilo que a pessoa que nos está a ouvir seja aquilo que ela quer fazer, mas se calhar ela quer ir a uma massagem, ou se calhar ela quer fazer um passeio à beira do rio, ou se calhar quer só ir à praia, ou ver o mar. E isto tem de ser uma prioridade na nossa vida. Aquilo que nós queremos e aquilo que nos faz bem tem de ser uma prioridade na nossa vida, porque clichê, mais uma vez, mas é verdade, se nós não estivermos bem, nós não vamos estar bem com mais ninguém. Não vamos estar bem com os nossos filhos, não vamos estar bem com o nosso marido, não vamos estar bem com ninguém, porque nós não nos priorizamos e não pode acontecer. Eu adoro os meus filhos acima de tudo e são a paixão da minha vida, não é? Como devem calcular, e eles vão ser sempre a prioridade da minha vida e eu daria a minha vida por eles. Mas se eu não estiver bem, eu nunca vou estar bem com eles. É impossível. Porque vou estar mais cansada, porque vou estar mais estressada, porque qualquer coisa me vai irritar, porque vou acabar a gritar com eles, vou acabar a chatear-me, porque eu não me dou tempo. E vem um bocadinho por aí. Eu acho que sim, eu acho que
quase todos nós passamos por alguma situação na vida que nos coloca em causa. Não tem que necessariamente ser uma doença grave, como aconteceu connosco as duas. Quando eu digo grave do ponto de vista físico, Inês também já passou por uma situação que a pôs em causa. Eu acho que há sempre um momento em que a vida te põe em causa no sentido de oportunidade de reorganização. E eu acho que a doença traz isso de uma forma muito rápida, não é? Porque na verdade tu lidas com uma questão que todos nós sabemos que é a coisa mais certa que temos, não é? Que é que um dia nos vamos finar, mas naquele momento ali, tu, para além de que a doença com o nome cancro, né, traz logo esta sensação de que podes morrer, tu vais lidar com a fragilidade física e vais perceber que as agressões que vais passar durante esse processo de tratamento que te colocam numa fragilidade que tu nunca sentiste. Há mesmo momentos em que tu percebes que literalmente o teu corpo pode falhar e isso dá-te uma oportunidade de repensar e de perceber e de fazer essa introspecção que hoje em dia parece mesmo que a maior parte de nós não faz. Porque eu acho e acredito, pelo menos na minha situação, em que houve várias vezes que eu pensei, se calhar isto já está aí longe demais, ou porque trabalhava demais, ou porque tinha dias demais, e depois veio o Covid e mostrou-nos que nós conseguimos ainda trabalhar mais e ocupar-nos mais e estar mais estressados. E acho que depois é isto que tu dizes, que é criar essa oportunidade de momentos para ter tempo connosco próprios é efetivamente intencional. E de alguma forma, se tu não o fizeres a bem, a vida vai encarregar-te que tu o faças, se calhar vai ser mais difícil, Quando não tu é? estás doente, toda a gente tem difícil. tempo. É verdade. E tu também tens tempo, não é? Eu de repente trabalhava 27 dias por mês e de repente tive 1 ano e meio em casa, sem nada para fazer. Eu lembro que aqueles primeiros tempos ao início eu tinha que ocupar aquele tempo, porque estar em casa sem nada para fazer era ansiogénico e trazia mais ansiedade do que estar um dia inteiro a trabalhar. Eu passei por isso recentemente. A empresa onde eu trabalho, sem ser a Happiness, é dos meus pais. E a maior parte das pessoas pode achar que isso é uma vantagem, mas não é, porque tu sentes eu, no meu caso, sinto uma obrigação muito maior em estar presente, em não falhar. E quando eu estive de baixa, mas na realidade baixa eu tive 2 semanas. Foi a semana a seguir à cirurgia e outra que tinham que me ir buscar e pôr a casa porque eu não podia conduzir. Porque a partir daí eu sentia que estava melhor a trabalhar do que em casa. Mas já falámos sobre isso e já percebi que esse estar melhor a trabalhar do que em casa é porque era mais fácil para mim gerir as minhas emoções. Não pensar nas coisas e estar ocupada. Porque lá está, eu também venho de uma família e de uma mãe que acha que o trabalho pode ser a resposta para a maior parte dos nossos problemas, porque se tu tiveres com a tua cabeça ocupada, tu não vais pensar nas coisas, só que um dia vais ter de pensar nelas. Sim. E quando pensas Pois, nelas... de que forma é que depois- isso é bom, não é? Não pensar Exatamente, nas coisas exatamente. naquele Sim. momento. Sim. Eu Pois já és disse à obrigada. Joana, imagina, para mim, quando eu acabei a rádio, acabei a radioterapia, e pá, aí 1 semana, 2 semanas depois de acabar a rádio, é que eu acho que comecei a perceber aquilo que estava a acontecer comigo, aquilo que tinha acontecido e aquilo que ia acontecer. A hormonoterapia para mim está a ser difícil. Pronto, já falei com a Joana sobre isso também. Parte hormonal não está a ser fácil de lidar, até porque eu tenho uns sintomas que são raros, mas que foram todos premiados aqui à menina. Mas tu acabas por... já me perdi no meio desta conversa toda. Pronto, faz parte do quadro. Pronto. Mas acabas por não pensar nas coisas, não é? Acho que era por aí. Sim, sim. Acabas por não pensar nas coisas. E o que eu sinto é que agora que passou este tempo todo, eu me sinto mais frágil e mais emocionalmente mais frágil, não fisicamente, emocionalmente mais frágil, do que o que me sentia quando me disseram que eu estava com cancro. Porque naquele momento eu tinha um plano de ação. Eles disseram-me, ok, isto acontece. Quando tive a consulta com a minha médica, havia um plano a seguir, tu vais ser operada, a seguir à operação vais fazer isto, depois vais fazer radioterapia, vão ser não sei quantas sessões, e neste momento só me pedem para esperar. Sabes? E a mim... Mas estás a esperar a fazer a hormonoterapia, é diferente. Sim, mas ao mesmo tempo eles pedem-me para esperar, para perceber se está tudo bem, para fazer os próximos exames, uns 6 meses depois, não é? E eu sinto que não tenho nada para fazer, tipo, eu não estou a fazer nada por mim.
Para resolver, não é? Exato. Sim. E sinto-me impotente e eu preferia 1000 vezes que me dissessem, não, olha, tens de fazer mais 20 tratamentos de Claro. radioterapia e eu sinto, ok, eu estou a fazer por mim, eu estou a fazer pela minha saúde. Agora dizem, não, já fizeste tudo o que tinhas para fazer, agora espera e reza aos Vamos ver. santinhos que esteja Exato. tudo bem, Exato. não é? E é um bocadinho por aí. Mas isso leva a uma coisa que tu disseste há bocadinho, que é o não nos darmos tempo também, Uhum. não é? Que é, de que forma é que. E isso é compreensível, não é? Justificar que isso não devia acontecer ou não nos devíamos sentir assim nessa circunstância ou noutra, mas é esta ânsia que nós temos hoje em dia de efetivamente ter uma resposta, ou ter uma resolução, ou ter uma solução, e não nos darmos tempo para essa solução eventualmente chegar ou termos que fazer alguma coisa até até mesmo em processos de cura. Agora vou para um lado mais do foro emocional, que é aquilo Sim. que eu tenho experiência, de quanto tempo é que pode levar. Eu já falei sobre isto em relação a uma relação tóxica que eu tinha e que ainda hoje está quase a um ano desde que eu tomei a decisão de me afastar daquela pessoa e ainda estou a ter que gerir algumas coisas e de que maneira é que nós efetivamente percebemos que nos temos que dar tempo para que esses Processar. processos. Sim. E eu acho que a menopausa vem trazer aqui, e eu estou sempre a falar nisto e eu acho excelente tu teres partilhado a tua parte, porque às vezes sinto que eu estou sempre a insistir muito nisto, a Inês já tem um doutoramento, porque é muito difícil, é É. muito difícil. Às vezes há uma comparação e depois não é visível, porque já não estás irradiada, já o cabelo não caiu, e naquela fase as pessoas olham Sim. para ti e veem a mesma pessoa, que não é a mesma pessoa. E que que a inibição hormonal traz uma data de questões difíceis de gerir, principalmente porque passam a estar mais ativas a parte emocional do que a parte mental. E então as tomadas de decisão, a forma como se gera, são totalmente diferentes. Eu costumo dizer, há dias que nem eu me aguento. Tipo, Digo mesmo. não me aguento e eu não tenho para já, em termos físicos, os calores, os afrontamentos, até ver, Eu também não. não tenho, mas eu passo o tempo todo enjoada. Quando está aquela altura de vir a menstruação, pá, eu não consigo comer. Eu passo dias em que eu acordo enjoada e deito-me enjoada. Percebes? Há as dores físicas, eu tenho montes de dores nos ossos que nunca tive, dores nas pernas. Pá, há muita coisa que vem com a parte hormonal que eu acho que não é falado. Aliás, eu acho que se fala muito pouco de menopausa, não é? Muito pouco. Menopausa. E muito menos em menopausa em idade precoce, que é o Uhum. nosso caso. E então eu acho que tu quase te sentes culpada de ter estas coisas. Tipo, te afaste. Não, e não é isso. Tipo, tu pensas assim, epá, não, eu hoje estou tão mal disposta, eu nem sei se me consigo levantar. Mas depois pensas, mas tu não estás doente, tu Pois. estás só a tomar medicação. Tu vais levantar, vais fazer a tua vida, vais trabalhar e vais agir como se nada fosse. Como se não houvesse uma justificação para te sentir Exatamente. assim real. E não se percebe que a hormonoterapia é quimio oral. E que às vezes se põe para trás como se fosse uma coisa fácil e não é. Sim, sim. É um tratamento que coaduna podes trabalhar e Exato. podes estar ativa na tua vida, mas que vai acarretar um monte de questões. Tu tens as náuseas, passei por períodos em não dormir. Eu no início também tive algumas noites de acordar tipo 4 da manhã e já não dormi mais. Mas graças a Deus que isso não. Regulou. Porque já basta aos meus filhos, não preciso de mais nada para me despertar Mas à às vezes é noite. trazer estas questões que é, também é preciso dar-nos tempo a nós para acolher e perceber e conseguir conhecer todas estas novas questões que agora temos, que antes Sim. não tínhamos. E para mim, numa fase inicial, acho que passou pela frustração de ter passado pelo processo cirúrgico e mesmo assim não ter resolvido todas. Havia Ok. uma ânsia muito grande dentro de mim de sentir normalidade. Porque eu sentia quando com a induzida que era tipo, bem, e eu não quero regressar porque efetivamente a cirurgia melhorou brutalmente a minha qualidade de vida. Mas eu acho que na verdade havia em mim esta questão de que eu queria que este tempo fosse rápido. Eu queria sentir normalidade de uma forma rápida. Não vai acontecer. E que Pois pudesses não vai. controlar, não é? Sim, há uma necessidade de controle. Eu sinto que por mais que eu tente ser a pessoa que era antes, não há espaço. não. E ainda bem. Pois, imagina, eu Eu sempre ainda não consigo perceber muito bem como às vezes. Mas Eu sempre fui aquela pessoa que, lá está, e a Joana já me conhece mais um bocadinho, mas eu sempre fui aquela pessoa que nunca me mostrei frágil. Mas o não me mostrar frágil não quer dizer que eu não estivesse frágil. passar
não é? Pois. Uhum. E como eu nunca me mostrei frágil, até para com a minha família, a pessoa que mais me conhece neste processo e que melhor sabe aquilo que eu passo todos os dias é o meu marido, sem sombra de dúvida. Há coisas que tu não falas para não magoar, tu não falas para não preocupar, tu não dizes porque achas que não tens esse direito de dizer, porque na realidade até não foi assim tão mau, sabes? Quando tu dizes isto a ti própria, do género, tu não tens de estar assim, porque há pessoas que estão bem piores do que tu, mas tu não deixas de ter o teu processo, não é? Tu não deixas de É ter passado essencial por coisas más, tu não deixas de ter de lidar com uma situação que não querias lidar na tua vida e não podes estar sempre a dizer isto a ti mesmo. E eu passo a vida a dizer isto, tipo, Joana, relativiza, quer dizer, há pessoas que passaram bem pior do que tu tiveste a sorte de não ter de fazer uma quimioterapia, que era uma das coisas que a mim mais me aterrorizava. E eu tive essa sorte, não é? Tive essa sorte e eu estou sempre a dizer isto a mim. Mas ao mesmo tempo, de que forma é que isso inviabiliza aquilo, o processo em si, não é? A forma como a dor desse processo, o sofrimento, a angústia do processo. Tens que Eu acho que nós passar, temos sempre tens este que sentir. mecanismo de mas há alguém que está pior. Independentemente disso, eu estou Vai a haver viver. sempre. Sim, é isso. Porque tu não te possibilitas a dúvida, sentir. É isso. Mas nós temos este mecanismo e não sei ao mesmo tempo de onde é que vem de estarmos sempre. Por um lado, achamos que devemos passar pelas coisas no sentido em que se nos está a acontecer, pronto, temos que o viver. Mas depois, quando o vivemos, mas alguém pode estar a pensar pior, então é melhor eu não. Tenho que relativizar, tenho que agir. Não, às vezes tenho mesmo que viver aquele momento e pensar, sim, isto é uma grande Basta. chatice e eu não queria estar assim, eu tenho o direito de pensar nisso e estou muito mal para aquilo que é a minha Exato. vida e que era aquilo que eu tinha estipulado e aquilo que eu tinha idealizado, não é? E há uma coisa que Eu as acho pessoas isso fazem. Isso é o processo. Yeah. Eu acho que esse é o processo, é perceberes que tu, por mais que muitas vezes tivesses que ser forçada a sobreviver e a criar dinâmicas de ação, neste processo não tens como não sentir. Uhum. Por mais que nós achemos que há determinadas alturas em que eu também achei que aqui melhor seria o pior, quando eu acho que sobreviver tem trazido muito mais dificuldades e muito mais questões para gerir, muito mais partes emocionais difíceis de gerir do que propriamente as questões físicas. Eu não acho que a quimio para mim não foi o mais difícil. Pois, E- eu tinha medo, eu tinha muito esse medo pela debilidade física que me ia trazer. Como é que eu ia explicar isso aos meus filhos? Claro, aí tu tens uma outra questão. Eu digo-te que eu Exato. passei pela pele. A questão física, para mim, de debilidade e de dificuldade, eu percebo que a quimio traga visivelmente maior fragilidade, mas para mim foi mais difícil passar pela rádio e tu passaste bem, por exemplo. Sim. Por isso é que todos os processos são diferentes. Agora, quando tu puxas deste lado emocional, não é? E alteras, na verdade, o teu corpo envelhece mais anos fisicamente do que a nossa idade real, e é difícil também para os outros que estão à nossa volta entender esta parte, que é, tu podes até o exterior ser igual àquele que tinhas, mas interiormente tu não és. Mas tocaste, Física e emocional. sim, tocaste aí num ponto que é o facto de não haver essa visibilidade da doença, não é? Porque eu não fiz a quimioterapia, portanto não havia, não me caiu o cabelo, não. Eu acho que de certa forma as pessoas que me rodeavam sempre acharam que eu estava bem Sim, e que era fácil. e que isto Era vai-se mais resolver. Imagina, o meu irmão vai ouvir isto, vai-me matar. Mas imagina o que é eu estar no escritório e estar num dia mau em que estava a trabalhar normal e de repente comecei a chorar e as lágrimas caíram e ele virou-se para mim e disse-me uma coisa assim: agora que isto passou, estás assim porquê? E eu disse: mas passou para quem? Para ti? Porque para mim não passou. Não é? E se calhar vai demorar tempo até que eu processe tudo e até que eu consiga passar. Porque eu falo muitas vezes sobre isto com o meu marido, que é, está-me a custar muito mais emocionalmente agora do que não me custava antes. Assim tu mesmo. E está tudo certo, é o meu tempo e eles vão ter de respeitar esse tempo. Se eu falo e digo que devia ter tido os tais meses de baixa para conseguir processar tudo e não tive porque não me dei esse tempo, está tudo certo, se calhar vou precisar desse tempo agora. E ninguém tem que levar a mal eu precisar desse tempo agora. Mas é uma gestão que eu tenho que fazer comigo todos os dias. E depois, lá está, existem 2 crianças em casa que não sabem que a mãe teve cancro, porque nunca lhes foi dito. Sabem que a mãe foi operada, que teve um problema, que tinha de tirar uma coisa da maminha e foi operada, mas não sabem mais do que isso, porque não têm que saber, porque são Sim, não tem crianças e não impacto, têm que sim. sair. Não têm que saber. Mas elas lidam diariamente
com o meu problema sem saberem. Elas lidam diariamente com a minha falta de paciência, elas lidam diariamente com a mãe que não senta a jantar porque não consegue comer, elas lidam diariamente com isto, não é? E para mim também é difícil não estar a ser aquilo que é suposto eu ser, não é? Porque a medicação não me deixa ser. Sim. E ainda falta tempo. Sim, Ainda bastante. falta bastante tempo. Eu sinto isso. Sinto também que eu senti essa dificuldade, que foi a rádio terminou, toda a gente à minha volta estava muito feliz e tudo bem, e a vida tem que seguir. Claro. Mas eu senti que nesse momento foi quando o alçapão se abriu e eu própria não sabia, eu própria não tinha, precisava de chorar aquilo, foi como um luto e eu precisava de sentir aquilo e sentia que muitas vezes eu não me apetecia estar, nem com as pessoas que me eram próximas, porque a minha vulnerabilidade emocional estava tão alta e eu sentia que naquele momento não era que não houvesse acolhimento, mas que estávamos em fases diferentes. Ninguém conseguia perceber o que eu estava a sentir. Porque toda a gente viu alguém com muita estrutura e com muito conhecimento do que estava a acontecer durante o período que eles consideraram de maior fragilidade. E então eu às vezes sentia isso, tipo, eu estou no lodo. Exato. Assim, eu não sei quem sou, eu não sei o que é que quero daqui para a frente, eu tenho tanta coisa para pensar e eu preciso de mergulhar aqui. Imagina, eu só consegui, e tu sabes disto, que eu partilhei contigo, eu só me consegui ver ao espelho no dia em que eu soube que as minhas margens estavam limpas. Eu até lá, eu punho uma toalha, eu tenho a minha casa de banho tem a banheira e tenho um espelho em frente. E eu punho uma toalha porque eu não queria ver o meu corpo antes de saber se era isto que ia ficar cá ou não. Percebes? E tudo isto vai mexendo contigo aos bocadinhos e depois a seguir tu acabas os tratamentos e estava a partilhar contigo há bocadinho que fui comprar sutiãs pela primeira vez pós-cirurgia e pós-tratamento e que eu não me reconheço neste corpo. É o meu, está incrível, fizeram um ótimo trabalho, mas não me reconheço porque eu vivi durante 37 anos com um corpo, com uma imagem, que atualmente não é. E eu podia tê-lo feito por estética, podia, perfeitamente, e várias vezes pensei nisso e nunca avancei porque tinha medo, mas não foi por estética. Não fui eu que quis fazer, não é? E acho que isso psicologicamente faz diferença. Sim, tem um impacto diferente, não é? Sim. Porque é quase como tivesse sido imposto, no fundo. Foi mesmo. Exato, é isso. Isto também traz um alerta para as pessoas que trabalham em lojas de roupa interior. Amigas, vocês às vezes não sabem o que é que tem à vossa frente e às vezes é preciso haver um certo tato, não é? Eu passei por essa situação, tu passaste por essa situação. Às vezes é só o percebermos que, estando exposto num trabalho em que vamos lidar com o corpo dos outros, não só às vezes por uma questão de doença, pode ser por uma questão de amputação, ou pode... Eu acho que isso leva-nos sempre àquela questão deste Do respeito. documentário. Sim, documentário fácil da. Nem é a questão do documentário, é o julgamento muito rápido e muito fácil em função daquilo que eu sei, que vivi, que são as minhas experiências, e portanto a partir daí eu vou transportar aquilo tudo para o outro sem saber e toda a gente que lida com pessoas, principalmente como dizes, quando estamos e quando as pessoas se colocam numa situação de fragilidade, não é? Porque quando vais experimentar a roupa e porque tens espelhos e porque te despes e porque vestes e depois não serve, e depois, portanto, seja por que razão for, não é? Temos mesmo que ter ainda mais cuidado porque só as nossas experiências não chegam. Quem está à nossa frente teve uma experiência completamente diferente. Não interessa se é melhor ou pior, mas é diferente. E a forma como agimos nesse sentido pode inviabilizar ou condicionar o dia ou vários dias daquela pessoa. Imagina, e aquela experiência. Eu não condeno a rapariga que me atendeu, coitada, ela estava a fazer o trabalho dela e agora, óbvio que nesta troca de roupa interior, não é, de sutiãs e as sérvias, não sei o quê, ela ao ver-me despida, eu tenho cicatrizes. São 3 cicatrizes em cada mama, não é? Portanto, aquilo na cabeça dela, ela olhava para mim, olhava para o peito, olhava para mim, ela não precisou de me dizer nada. Percebes? Porque eu senti que ela estava desconfortável com o facto, primeiro com o facto de não estarmos a atinar com o tamanho, não é? E depois porque eu senti que ela tinha necessidade de me dizer, que ela queria me dizer alguma coisa, mas que sentia que não podia dizer, e então andámos aqui nesta... Né? E aquele observar dela, não é? E olhar para mim, depois eu saí da loja com a minha mãe, eu sentei-me no carro a chorar. E a minha mãe só dizia, Joana, mas deixa-me estar. Tipo, foi processado um momento. Deixa estar, está feito. Está feito e isto vai voltar a acontecer. Não vai voltar a acontecer, porque eu agora já sei o meu tamanho. mas pronto, mas
tudo é um processo É. e tudo faz parte. Eu lembro-me quando entrei numa loja dessas de grande marca que estavas a contar há pouco, no Colombo, e eu perguntei por um sutiã cirúrgico e a senhora respondeu-me literalmente, logo, de uma grande agressividade: olha, mas os sutiãs que nós temos não dá para pôr próteses. E eu pensei, mas eu tenho escrito na testa que eu vou pôr uma prótese. Às vezes é mesmo só dificuldade ou uma pergunta. Ela só precisava me ter perguntado. Olha, primeiro de tudo ter dito, o sutiã cirúrgico não há Não em existe. loja, é online. Se quiser vai ter que comprar online e depois experimenta e devolve. Também acho que é chato, né? Se tu tens uma marca que tem sutiãs cirúrgicos, Tem eu tenho ter que em comprar loja. 2 tamanhos, tenho que gastar 2 vezes dinheiro para depois devolver uma, porque não sabia que tamanho é que ia usar. E eu estou a falar de um ponto de vista também diferente, que é, eu não tive, eu fiz tumorectomia, ou seja, eu só tirei o tumor. A minha mama não tem quase diferença nenhuma de tamanho. Tem agora de gravidade, porque graças à menopausa tem, mas, mas não tem grande alteração de tamanho. E como foi tão irradiada, a minha cicatriz já desapareceu por completo. Também era na zona do Perfeito. mamilo, não dava para ver quase. Era mesmo As minhas são em âncora. Sim, Yeah. porque como era só à volta do mamilo, não tem margem quase nenhuma. Mas sabe- ali o que eu queria só era que ela me tivesse dito isto: olha, sutiãs cirúrgicos temos pena, mas é só online, e não dizer-me aquela coisa direta. Como é que ela sabia que. Eu tinha aquele aspecto de quem tinha acabado de fazer quimioterapia, né? Eu estava ainda completamente descaracterizada. Mas quem é que lhe dizia que eu não teria outro problema qualquer? Exato. Imagina, eu desde que expus o facto de estar doente nas minhas redes sociais, eu recebi muitas mensagens boas, como é lógico, Sim. e recebi muito apoio das pessoas e acho que consegui chegar a pessoas, ajudar pessoas sem ter essa noção, mas a quantidade de mulheres que me disse que tinha marcado exames porque tinha sido aquele ring bell, sabes? Ela tem 37 anos, isto não acontece a mulheres tão novas, e aconteceu. Tem a outra parte que é, eu tenho muito mais responsabilidade, eu meto muito mais responsabilidade sobre mim em ajudar as mulheres que passaram por isto. Ou seja, nós não temos nenhum fato de banho, por exemplo, que seja específico para uso de prótese, mas todos os nossos fatos de banho têm copas amovíveis, todos eles têm costuras no forro que, adaptando o tamanho do orifício onde entram as copas, dá para colocar uma prótese. Eu tenho os fatos de banho mais subidos, que disfarçam mais quem não tem peito e precisa de usar a prótese. Porque há pessoas que têm esta necessidade, há outras que não têm e que estão bem com isso e que não usam, ou então usam a prótese na mesma, mas podem usar decotado porque lidam bem com isso. Mas eu sinto e meto cada vez mais esta responsabilidade em mim de eu passei por isto, eu tenho a obrigação de ajudar estas mulheres a sentirem-se melhores. E agora tens essa perspectiva. Exatamente. Tipo, eu acho que é excelente, dá perfeitamente para ir adaptando. Acho que é mesmo uma... Sabes, não tem a ver com empatia só, tem a ver com um sentimento de obrigação mesmo da minha parte em que isso aconteça. Em esforçar-me imenso para conseguir que aquela pessoa se vá sentir bem. Porque há uma necessidade que tu achas que podes dar resposta nesse sentido, não é? E se calhar porque também, lá está, porque estive lá, não é? E embora eu não tenha tirado o peito, tenha só feito redução, eu lidei com pessoas que não tiveram a mesma sorte que eu, não é? Sim. E acabo por perceber um bocadinho, até por mensagens que me mandam, mulheres a dizer, aquele fato de banho do ano passado de subida era incrível, porque eu fiz rádio, não podia apanhar tanto o sol, e aquele salvou uma praia, porque senão tinha que usar t-shirt. E estas coisas, antes de eu expor a minha doença, não me chegavam. Eu não tinha noção que uma mulher que tem cancro de mama, que faz radioterapia, tem a sensibilidade ao sol que não consegue, não é que não quer, ela não tolera, não dá para tolerar. Nem é bom. Não é? Além de não ser bom, falávamos sobre isso quando da outra vez fomos almoçar, que é, o sol bate-me, eu estou a conduzir, o sol bate-me na minha roupa e aquilo arde, não é? É a sensação da queimadura, está lá. Portanto, a exposição ao sol para quem faz radioterapia, durante o processo não podem fazer mesmo, não é? E depois do processo terminado, as exigências são muito maiores, até para o seu próprio conforto, nem tem só a ver com a parte... Traz aqui um momento muito importante, que é este apelo, que é o cancro da mama não acontece só no mês de outubro,
não é? Uhum. Acontece o ano inteiro. Uhum. Nós somos efetivamente mulheres jovens. Eu fui diagnosticada com 38, a Joana foi diagnosticada com 37. Não somos o grupo, nem a faixa etária que está escolhido, ou que antigamente o protocolo diria que era para fazer rastreio. Por isso eu acho que palpar, estar atento, perceber é muito importante e insistir nem que seja com uma ecografia, porque hoje em dia hum, o boom de diagnósticos é efetivamente a idade que não está rastreada. Eu até acrescentava uma coisa, Joana, que eu acho que a palpar as maminhas só não chega. Não, eu também não era palpável. A minha, acho que se faz já se tem vindo a fazer um ótimo aconselhamento e fazer com que as pessoas vão ao médico e procurem ajuda e a palpar as maminhas e toda esta publicidade que há feita à volta da palpação e tudo mais, incrível, mas não é suficiente. Por O isso é que eu meu acho que caso não temos era mesmo- palpável. O meu também não. Mas é trazer muito isto. Eu acho que eu acredito que o modelo esteja para ser alterado em breve, nem que seja pela parte ecográfica, mas porque o boom de diagnósticos tem sido muito nesta idade que não estava contemplada no rastreio, mas eu acho que sim, e estarmos atentas, o tempo faz com que nós estejamos atentas ao nosso corpo. Eu hoje vejo que eu tinha retração do mamilo e eu nunca validei, nunca liguei, nem nunca percebi que podia ser um indicador, mas eu agora consigo perceber que eu já tinha. E esse, se calhar, era o meu sintoma. Uhum. E eu acho que o corpo vai dando ali alguma sensação. O cansaço é diferente, a forma como nós nos sentimos é diferente. Porque o meu também não era palpável. Eu tinha a biópsia positiva e quando fiz a ressonância ninguém o encontrava. Imagina, a minha mãe tem 76 anos e é monitorizada anualmente porque tem nódulos e tudo mais. A minha irmã mais velha tem 50 anos, a Marta, e é monitorizada anualmente porque nós temos historial de cancro na família. A minha avó materna tinha cancro de mama e então a minha mãe tem nódulos, a minha irmã já era vigiada. E a minha mãe foi, agora há pouco tempo, pai, há 2 meses, fazer a mamografia e a mamária dela ao médico de sempre, onde ela vai sempre, em quem ela confia, e ele disse-lhe que está a acontecer um retrocesso, que há cada vez mulheres mais jovens a ter cancro de mama e menos mulheres mais velhas a ter cancro de mama. E a minha mãe chegava e dizia, e no relatório da minha mãe, no relatório da mamografia, dizia filha com 37 anos com cancro de mama. Sim, E isto, há uns tempos atrás, era impensável acontecer. Uhum. Haveria de ser, na minha mamografia, dizer mãe com 76 anos com Sim. cancro de mama e nunca o oposto. E acho que é preciso as pessoas terem esta consciência. Não acontece só aos outros. E além de não acontecer só aos outros, não acontece só quando nós achamos não, a partir dos 50 eu vou começar a cuidar de mim. Sim. Não vai acontecer assim. E eu acho que o tempo também vem aqui. Vem. Dar-te tempo para te conheceres, para saberes como é que tu és. Porque nós todos temos características diferentes. Eu sei o que é o meu normal, agora um bocadinho menos, mas nós vamos nos adaptando e vamos tendo esta percepção. E eu acho que é importante trazer estas conversas sempre para cima, porque a saúde da mulher é uma coisa que fica sempre muito escondida. Sim. É muito secreta, não é? Tipo, esta cena da intimidade, como é que é. No outro dia falava numa consulta de sexualidade, numa coisa muito importante. A maior parte de nós não sabe como é que é a sua vagina. Uhum. Não vai detectar alterações da pele, Sim. porque simplesmente não olhamos, não conhecemos. E o cancro ginecológico também é uma grande realidade hoje em dia. E então eu acho que é muito importante falarmos isto sem peneiras nem pudores, sim. que são coisas normais. Sim, normalizar, não é? Bem, na realidade nós estamos aqui, somos 3 mulheres a falar entre mulheres e tu na tua vida e na tua profissão falas com mulheres todos os dias, igual, não é? E eu Somos no meu dia a acompanhadas dia. a vida inteira pelo mesmo ginecologista. E Exatamente. às vezes nem com ele falamos. Não, porque Não tens é? vergonha. Sim. Eu acho isto muito curioso, que é, a maior parte de nós tem o mesmo ginecologista há 20 anos. Uhum. E há coisas mesmo assim que não se falam. Que não são puxadas, não são título de conversa em consulta. Sim, porque ainda existe um preconceito Sim, sim. muito grande em relação a certos e determinados A assuntos. sexualidade. A sexualidade então é gigante. Sim. É, E mas que nós estava outro acabamos por- podcast. Dava, Sim, esse. Vamos ter que reunir um grupo de mulheres para falar sobre isso. Sim, eu ia dizer, e que nós acabamos por alimentar, não é? Porque nós próprios vivemos dessa realidade, dessa história, desse historial, e desse contexto, não é? E isso acaba por Eu também acho que o tempo, sim. vir para aqui, para esta altura, não é? Eu acho que o tempo hoje em dia é mesmo uma precisidade. E eu acho é que nós não lhe dávamos esse valor, não é? E agora Não. damos de uma forma diferente. Sim. Eu escrevo as minhas coisas que eu quero mesmo que aconteçam, que eu faça,
Na minha agenda. Imagina, eu fiz pela primeira vez na minha vida há quem chame mapa dos desejos. Pronto. Fiz pela primeira vez e há coisas que são profissionais que eu quero atingir, tudo certo, mas a maior parte das coisas que lá estão são momentos que eu quero viver. Não é? Imagina, eu tenho uma fotografia, o meu marido até goza comigo a dizer, não sei como é que vais fazer isto, mas eu tenho uma fotografia em que eu tenho uma fotografia de uma praia, num sunset, com 2 copos de vinho, e eu quero viver aquele momento. Eu quero no próximo verão conseguir, sozinha com o meu marido à praia, levar uma garrafa de vinho e estarmos só a existir, só a desfrutar. Eu quero aquele momento. E acho que esta temática do tempo tem a ver com, no meu caso e naquilo que eu quero passar, tem mais a ver com os momentos. Tipo, os momentos que nós temos que viver. Sim. Porque esses momentos ninguém nos vai conseguir. Eu acredito que nós estamos aqui numa fase de transição, mas também andamos a justificar isto tudo com fase de transição, mas que é, passámos de uma altura em que efetivamente não conhecíamos, não havia evolução suficiente e portanto o tempo que se passava, já não sei onde é que eu ouvi isto, mas alguém que dizia que um pastor que vai pastar uma ovelha e que está a ver... Não é? A ver o tempo que ele estava enquanto a ovelha pastava e que se fosse preciso estava ali meia hora ou uma hora ou mais sem fazer rigorosamente nada, para uma altura em que de repente há imensas coisas, nós queremos viver tudo, queremos experimentar tudo. E que o ócio é uma coisa horrível e negativa. Sim, e ninguém sabe, mesmo em relação às crianças nós falamos em relação ao tédio, não é? As pessoas os adultos têm muita dificuldade em deixar que as crianças se entediem e não percebem o quão é importante que foi o que nós vivemos, muitos de nós, não é? Que não tínhamos nem metade da tecnologia que existe hoje. Eu acredito é que nós agora consigamos, tendo esta noção, dando o tempo como sendo algo de luxo e percebendo a importância que o tempo tem, passarmos a um meio termo em que conseguimos efetivamente viver e experimentar aquilo que é esta evolução e que nós temos hoje em dia e não tínhamos há 20 ou há 30 anos atrás, mas que no meio disso há também o tempo que nós podemos só, como estava a dizer, existir. Foi uma coisa que eu tive que aprender, foi a perceber que eu não tinha que estar sempre a fazer alguma coisa. Podia estar só a existir no sofá, mesmo sem ver televisão, e que isso era igualmente válido e importante como trabalhar ou como fazer outra coisa qualquer. E estás numa época em que parece que quem trabalha muito e quem mostra muito e quem é que está certo, e não é verdade. Ou seja, tu tens de trabalhar como é lógico, não há volta a dar, não é? E tens que fazê-lo bem e fazê-lo da forma como mais te satisfaz. Mas os momentos de descanso, os momentos de lazer, os momentos, mais uma vez, que o tempo nos dá, são super importantes para a nossa vida. Há aqui um paradigma muito grande que é entre aquelas pessoas que defendem que tu tens de estar sempre a ser produtivo e tens de estar sempre a trabalhar porque isso é que vai trazer aquilo que tu mais queres ser na vida, e os outros que dizem que não, eu tenho que ter tempo para viver os momentos, eu tenho que ter tempo para a minha família, eu tenho que trabalhar sim, mas tem que haver um equilíbrio. Sim. E vives sempre aqui neste paradigma, porque nenhum dos dois é muito bem visto. Sim. Não é? E teres aqui um meio termo e não é fácil. Tu vais sempre ter que trabalhar à partida, não é? A não ser que venhas de um meio privilegiado e que possas herdeiro, como tu dizes, não é? Herdeiro. Que seja herdeiro e então não preciso trabalhar, mas vamos ter sempre que viver com esses dois lados, de querer ter os momentos e de precisar, obviamente, de ocupar o nosso tempo com coisas que se calhar preferíamos não estar a fazer, porque temos que depois também ter o dinheiro para poder viver esses momentos às vezes. Mas é nesse equilíbrio, e de que forma é que eu preciso trabalhar tanto para viver aquele momento em específico, se calhar ele não precisa de ser vivido naquele sítio com aquele valor, não é? Exato. E pode ser só uma coisa que efetivamente estás em casa e estás a vivê-lo e não gastaste dinheiro nenhum, não é? E qual é que é o equilíbrio disso? Há uma coisa muito engraçada que a minha filha me costuma dizer, que é vamos a algum lado, ou ela está em casa, mas até acontece mais em casa, tem brinquedos, nunca mais acabam, né? Como todas as crianças. E nós estamos em casa e naquele domingo à tarde eu disse: não vem cá ninguém a casa, não vamos ter visitas, não vamos sair, não vamos passear, vamos estar em casa. E ela diz: não tenho nada para fazer. Exato. E eu digo: perfeito, filha, ainda Isso bem, usufrui. Sim. Mas eu vou fazer o quê? Nada. Nós estamos sempre com coisas, sabes? Com agenda, com agora vamos aqui, agora vamos ali, agora vamos fazer isto, agora vamos fazer aquilo. Sim, sim. E eles estão sempre em piloto automático, não é? E então quando eles não têm nada para fazer, eles não sabem brincar. E eles estão a viver isso. E muitas pessoas às vezes têm a tendência, estes miúdos agora não sabem, têm de estar sempre... Sim, porque efetivamente nós adultos estamos-lhes a dar isso. Que é preciso ter sempre alguma coisa para fazer. Estás sempre a dar mais responsabilidade às crianças que eles não têm que ter, e cada vez mais elas são menos crianças e mais adulto. E depois a questão do tempo, mais uma vez, e do imediato. Antigamente, no meu tempo de criança,
nós tínhamos 4 canais na televisão, Uhum. não é? Uhum. E tinhas que ver o que estava na televisão porque Sim. não havia opção. Hoje em dia tu tens TV cabo, puxas para a frente ou puxas para trás, não queres ver aqueles bonecos, vês outros. Se não tens TV cabo e não estás a ver aqueles bonecos porque nem gostas daquilo, tens quem tem a Smart TV, tem YouTube na televisão e eles vão ver o que querem e eles não esperam por nada. Sim. É verdade. Eu vejo o meu filho a fazer a scroll no YouTube porque viu 30 segundos daquele vídeo e a seguir já quer ver Passa ao outro. próximo, sim. Porque já não está para estar à espera. E tu tinhas uns bonecos que demoravam 1 hora e tu querias ver os que apareciam a seguir, tinhas que esperar 1 hora para ver Exato. aqueles que querias. Sim. Não é? E cada vez há mais essa urgência. E essa urgência vem logo desde os Há um pequeninos. exemplo flagrante disso que é agora a possibilidade de aumentar o speed dos áudios do WhatsApp, não é? O que é que se passou entretanto, que nós estamos com tão pouco tempo que precisamos de pôr aquilo em 2, 3 ou 4. Eu nunca Eu o não faço que fiz. aquilo faz-me... irrita-me. Eu nunca o fiz porque eu Ninguém percebe. eu acho que é Parece- abrir um precedente. Então aquilo choca-me um bocado, esta questão de eu preciso ouvir esta pessoa numa velocidade superior porque eu não tenho tempo para estar a respeitar o ritmo de Percebo. fala dela. Mas também há malta que faz áudios que parecem podcasts. É É não verdade, Portanto, é verdade. Eu às vezes sou essa pessoa, sim. Mas também não é mais válido quando as pessoas põem 10 áudios de 1 minuto, vai dar ao mesmo. Também há malta que faz isso. Eu, Mas, às vezes sim, eu aborrece-me percebo. só escrever. aborrece de escrever. Às vezes aborrece-me só escrever. Depende, sim, depende do Porque tema, imagina, sim. se estiver no fim do dia, eu prefiro mandar um áudio. Porque não vou estar ali a escrever. Só que eu tenho aquilo sempre tudo. esta questão de eu não sei se o outro, para mim é mais fácil mandar o áudio, Mas ouve quando puder. mas eu não sei há se o outro, pois é isso. Se quiser ser imediato, sim. Se tiver que ser uma resposta imediata, escrevo porque assim a pessoa. nem É precisa aquela abrir. velha história de há muitas reuniões que se resumiam num problema. e-mail Tal e qual. e há muitos e-mails que se resumiam em Não, 2 é- minutos de conversa. é Sim, verdade, sim. tal e qual. Olha, eu adorei o tema Sim. e acho que efetivamente o tempo não precisava de ser visto como um luxo se nós pudéssemos só usufruir dele. E eu acho que enquanto adulto também tive que desconstruir um bocado esta coisa de que viver o ócio e dar-me esse tempo de poder estar sozinha em casa, de poder não ir a lado nenhum ou de não fazer nada, não é preguiça, não é uma coisa negativa, mas é um investimento meu em mim. E naquilo que eu preciso de limpar daquela semana ou de pensar sobre aquela semana, porque às vezes durante a semana não dá, e às vezes não dá mesmo, pelo cansaço ao fim do dia, e eu acho que eu tenho tentado que isso seja mais consciente em mim e tenho tentado, por mais que às vezes me custe, não é? Que fico com alguns sentimentos de culpa, dizer que não ou não estar quando eu sei que eu preciso de descansar ou de processar alguma coisa que não está. E então eu gostei muito do tema. Eu também acho que o facto de nós vermos o tempo como luxo pode ser uma das formas para nos salvarmos desta correria, não é? É de facto pensar que já vivemos noutro registro, que muitos miúdos não vão sequer saber que registro foi esse, percebemos porque é que tem que ser um luxo ou porque é que poderia não ser um luxo, porque efetivamente ele existe e nós já o vivemos dessa forma. Mas se pensarmos que efetivamente é um luxo e um recurso que se esgota, talvez isso é a única forma de nós nos alertarmos e estarmos atentos para aquilo que nos vai acontecendo e de alguma forma mudar. Não tínhamos que chegar aí, né? Tipo à doença para pensar. Sim. Foi uma das coisas que às vezes me deixou triste quando pensava era não precisava ter sido assim, não é? Yeah. E pensar que também há uma parte de responsabilidade sim. nossa, não é? Claro que sim. Claro que sim. Porque imagina, se tu adoeceres, tens uma gripe, não é? Tu não vais trabalhar. Se estiveres com Olha, febre. esforças-te a Sim, fazê-lo, não é? sim. É Eu também não justo. sou o melhor exemplo para falar. Eu também fazia isso. Mas a questão é que quando é alguma coisa que te impossibilita de fazer outra coisa, tu dás-te esse tempo. Porque fisicamente não consegues. Então, se fisicamente não consegues e dás-te esse tempo, então também há de haver há de chegar o dia em que quando emocionalmente não conseguires, também te vais dar esse tempo. Sim, total. Sim. Então, muito obrigada. Obrigada, Obrigado, foi muito eu. bom. Estou muito curiosa por ver a nova coleção. Estejam atentos, porque a Estamos Hoppiness todos, não vai lançar. Sim. Podes dizer às pessoas como é que vai ser? Não. Não? Estou a brincar. Posso. Vamos fazer acesso privilegiado às nossas clientes e subscritoras da newsletter dia 21 de Abril e depois, 48 horas depois, abrimos ao público em geral.
Boa. Eu estou muito curiosa. Sim. Então, muito obrigada por teres vindo. Obrigada. Beijinhos. Foi muito bom. Obrigada. E sigam-nos nas redes sociais. Sigam a Hopenas também, não é? É Roupinas, sim. Estejam Muito atentos. atentos, exato. Ativem o sininho. Subscrevam o canal. No Spotify, subscrevam o canal no YouTube e digam-nos. Se isto pode ou não pode. Ser terapia. Obrigada. Beijinhos. Beijinhos. Obrigada. Foi muito Obrigada, bom. Joana. Gostei muito deste tema. Também.